Atenção, atenção, tem novidades no Corinthians, muitas novidades. O Corinthians está pedindo uma punição severa ao Santos. E tem que ter punição severa mesmo. Tem que fechar a Vila Belmiro. Tem que interditar a Vila Belmiro. Não pode ficar barato. Não pode ficar barato do jeito que tá ficando barato. O torcedor que agrediu o Cássio, ele já tá solto. Ele já tá solto, ele já tá livre. Isso não pode acontecer. Tem que punir o Santos. Tem que fechar a Vila Belmiro. Tem que interditar a Vila Belmiro. E faltam detalhes para a contratação do Fausto Vera, o Faustão do Timão. E o Balbuena, também faltam apenas detalhes. Eu conto para você quando é que ele vai se apresentar ao Corinthians. Tem muito mais aqui no Cereto News. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. O Cereto voltou! O Cereto voltou! O Cereto voltou! E voltou com tudo! O canal do Cereto voltou com tudo! E eu agradeço a você pelo carinho da audiência. Deixe a sua inscrição, faça a sua inscrição, aperte o sininho para receber todas as notificações. Belém, Belém, Belém. Aperte o sininho, vai lá, se inscreva e você vai receber todas as notificações sempre que tiver o Cereto News, sempre que tiver o Acabou a Brincadeira, a live do Cereto, ou um vídeo novo, um vídeo Cereto News urgente, e deixe o seu like, porque todo mundo precisa de carinho, todos nós precisamos de carinho, todos nós precisamos de amor, todos nós precisamos de afeto, ao contrário do que aconteceu na Vila Belmiro. Imagens absolutamente lamentáveis. O mundo, infelizmente, está doente, né? E isso se reflete na nossa sociedade, isso se reflete no campo de futebol, isso se reflete nessa imagem, nessa foto que a gente está mostrando, um imbecil, um cidadão que entra, que invade o campo e agride o goleiro Cássio, e poderia ter acontecido algo muito pior. Você imagina se esse cara tá armado, né? Como é que ele invade o campo? Como é que a polícia, e tem o sujeito ali da polícia militar, deixa ele invadir o campo? E na imagem você percebe que atrás do Cássio, quem está atrás do Cássio é o jogador do Santos, é o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo evitou que o pior acontecesse, porque foi, inclusive, uma atitude absolutamente covarde desse torcedor do Santos aí. Por quê? Porque o Cássio estava de costas. O Cássio não viu o torcedor invadir. O Marcos Leonardo avisou ao Cássio e o Marcos Leonardo evitou que o pior acontecesse e que o Cássio fosse agredido de costas. E já estava... Isso porque a torcida do Santos, a torcida organizada, já estava atirando, já tinha atirado bomba, sinalizador, bomba no gol do Cássio. E então, tem que ter uma punição, e a direção do Corinthians pediu que o Santos seja punido. Está cobrando que o Santos seja punido e vai trabalhar nos bastidores para que o Santos seja punido no tribunal, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E tem que ser punido. E pode perder, inclusive, o mando de campo de até 10 jogos. O Santos pode ter que jogar com os portões fechados ou perder o mando de campo. Tem que interditar a Vila Belmiro. Tem que fechar a Vila Belmiro. Tá mais do que provado que não tem condições de ter jogo na Vila Belmiro. Era o jogo de uma torcida só. E a torcida do Santos tacou bomba no gramado. Tacou bomba para atingir o Cássio. E depois, 8 torcedores foram presos. E o Cássio não prestou queixa. Aliás, por que o Cássio não prestou queixa? O Cássio tinha que prestar queixa. Tinha que fazer o boletim de ocorrência.
O torcedor foi preso, os torcedores foram presos, mas já foram liberados. Como é que pode? Só no Brasil isso acontece. O torcedor é preso, mas o torcedor já é liberado. Não aconteceu nada com o torcedor. E como disse hoje o Cássio, numa entrevista que ele deu para a TV Bandeirantes, falta pouco para acontecer uma tragédia num campo de futebol. Falta muito pouco para isso acontecer. O Cássio, inclusive, também, além da entrevista, ele se manifestou numa rede social e disse, não podemos normalizar o que aconteceu ontem na Vila Belmiro. Esse é o Instagram do Cássio. Estivemos diante da possibilidade de uma situação mais grave, bem mais grave. Atitudes precisam ser tomadas antes que aconteça alguma tragédia. Isso é o Cássio dizendo. Antes que aconteça alguma tragédia. Quero aqui agradecer o apoio e as manifestações que recebi. Em especial, fica meu agradecimento aos jogadores do Santos, que se posicionaram de maneira contrária ao fato. Em especial o Marcos Leonardo, né? Inclusive o Cássio quer o telefone, quer o WhatsApp, o contato do Marcos Leonardo para agradecê-lo. A união dos jogadores, independentemente de qual camisa vestem, nos dá esperança de que é possível melhorar o nosso futebol, desde que haja boa vontade de todos os envolvidos. Um grande abraço a todos, Cássio. E o William também se manifestou. O William Borges, jogador do Corinthians, que não jogou ontem, né? Ainda está se recuperando de uma contusão no ombro direito. Ele se manifestou, foi nas redes sociais e disse: o futebol brasileiro caminha a passos largos para uma tragédia anunciada. Também fala de tragédia. Esses bandidos, porque são bandidos, é isso mesmo, que se dizem torcedores, precisam ser punidos de forma severa para que sirvam de exemplo. Além disso, os estádios precisam garantir a segurança, tanto aos atletas quanto à maioria dos torcedores, que certamente não compactuam com esse comportamento selvagem dos que se disfarçam de torcedores para cometer agressões e agir de forma ilegal. Espero que as autoridades responsáveis façam a sua parte. Olha, o William botou o dedo na ferida. Teve a coragem de dizer o que muita gente não diz, porque tem medo. Porque são bandidos. Esse pessoal de torcida, principalmente, é claro que não é todo mundo, mas quem invadiu o campo ontem, os caras que invadiram o campo ontem são bandidos. E se vestem de torcedores, se escondem, né, no pretexto da torcida, mas para cometer os absurdos que cometeram. E podia ter acontecido algo muito grave. Você imagina se o cara entra armado, se o cara consegue atingir o Cássio de costas, poderia de fato ter acontecido uma tragédia. E o Cássio, que ontem completou 601 jogos com a camisa do Corinthians. E no próximo sábado, no jogo contra o Ceará, ele vai atingir a marca, vai igualar a marca do Ronaldo. E hoje, inclusive, os dois tiraram uma foto muito bonita. Olha só que bacana essa foto que foi registrada pelo Corinthians e a homenagem do Corinthians ao Ronaldo e ao Cássio. O Ronaldo, né, é um quadro estilizado com a camisa do Ronaldo, que tinha essa camisa, esse número 1 estilizado, e o Ronaldo, que foi goleiro do Corinthians por mais de 10 anos, ou por 10 anos, foi goleiro do Corinthians, né? De 88 a 98, o Ronaldo vestiu a camisa do Corinthians, a camisa titular do Corinthians, o Ronaldo dos Santos Giovanelli, e tem 602 jogos com a camisa do Corinthians. E o Cássio, desde 2012, é o goleiro do Corinthians, estamos em 2022, o Cássio, que é o goleiro número 12 do Corinthians, e ele vai completar no próximo sábado contra o Ceará, jogo no Castelão, 602 jogos com a camisa do Corinthians. E depois, vai igualar a marca do Ronaldo. E depois ele vai ultrapassar o Ronaldo. E vai ultrapassar o Ronaldo justamente no jogo da quarta-feira, que é o jogo contra o Coritiba. E esse jogo vai estar entupido de gente em Itaquera. Os ingressos já começaram a ser vendidos, vai estar entupido de gente. Por quê? Porque vai ser a estreia do Yuri Alberto com a camisa do Corinthians, o jogo da próxima quarta-feira contra o Coritiba em Itaquera.
E pode ser também, o Corinthians está preparando uma festa, pode ser na quarta-feira, antes do jogo, ou pode ser na terça-feira, ou pode ser antes disso, a apresentação do Balbuena com a camisa do Corinthians. O Balbuena deve chegar amanhã aqui em São Paulo para assinar contrato com o Corinthians. Os últimos detalhes do contrato estão sendo registrados, estão sendo acertados, mas o Balbuena já é jogador do Corinthians e ele ainda não vai dar tempo dele jogar imagino na quarta-feira, né, contra o Coritiba. Mas ele pode e deve ser apresentado na próxima quarta-feira. O torcedor do Corinthians está ansioso, mas e o Balbuena? Cadê o Balbuena? Calma, torcedor corintiano, porque ele está chegando, ele deve se apresentar, o xerifão do Corinthians, foi campeão brasileiro em 2017, ele deve se apresentar entre amanhã ou no mais tardar na sexta-feira, ele deve se apresentar com a camisa corintiana. Corinthians classificado à próxima fase da Copa do Brasil e ganhou por essa classificação mais 3.900.000 reais na conta, mais 4 milhões de reais, portanto, na conta o Timão ganhou. E pode dobrar esse prêmio se chegar às semifinais da competição, que vai pagar mais 8 milhões de reais. E aí, mais 60 milhões de reais se ele for o campeão. Se ele for o campeão, somando todas as fases, ele vai receber 80 milhões de reais. Convenhamos, é uma competição que paga muito bem a Copa do Brasil. E o sorteio para definir o próximo adversário do Corinthians, porque é sorteio para definir o próximo adversário, vai acontecer na próxima terça-feira na CBF. E veja você, o Corinthians ele pode ter que enfrentar o Flamengo de novo. O Corinthians vai enfrentar o Flamengo em 2 jogos na Libertadores da América e ele pode ter que enfrentar o Flamengo também na Copa do Brasil, porque o Flamengo conseguiu a classificação vencendo o Atlético Mineiro. Então, poderá haver vários confrontos entre Corinthians e Flamengo, vai depender do sorteio da próxima terça-feira. Detalhes sobre a contratação do Fausto Vera. O Corinthians está acertando os últimos detalhes da contratação. A informação que eu tenho é que está muito perto de acertar a contratação do jogador. 22 anos, jogador que foi revelado no Argentino Júnior, que é do Argentino Júnior da Argentina. O Corinthians fez a proposta de 4,5 milhões de euros, quase 30 milhões de reais. E o time da Bélgica lá, que tinha interesse no jogador, já desistiu, né, da contratação, saiu da parada. O próprio Argentino Júnior já admitiu que tem a proposta do Corinthians, que essa proposta é muito forte, o jogador quer jogar no Corinthians, então vai pintar esta contratação. As conversas, elas continuam rolando, né? As conversas continuam acontecendo e vai pintar a contratação do Fausto Vera, o Faustão do Timão, mais um jogador. Olha que janela do Corinthians, hein? Yuri Alberto, Fausto Vera, Balbuena, é uma belíssima janela do Corinthians. E lembra do Vitinho, rapaziada? Eu falei da janela, eu me lembrei agora desta informação, é importante passar essa informação. O Vitinho, aquele jogador revelado nas categorias de base do Corinthians, jogador do Terrão, tem 22 anos, o Vitinho que estava emprestado ao Vasco, foi bastante utilizado à época do Wagner Mancini, né, quando o Wagner Mancini era o técnico do Corinthians. Pois é, o Vitinho foi negociado agora definitivamente com o Arouca de Portugal, o FC Arouca de Portugal. Esse time vai disputar a primeira divisão portuguesa na próxima temporada. O Corinthians, a princípio, ele não vai ganhar nada com a transferência, mas ele vai manter os 30% dos direitos econômicos do jogador e ele terá a participação no lucro no caso de uma venda. Se o Vitinho for negociado no futuro, o Vitinho, o Corinthians terá o lucro nessa venda.
acaba saindo no lucro o Corinthians, porque convenhamos, o Corinthians não vai utilizar o Vitinho e numa dessa ele acaba se valorizando em outra equipe e o Corinthians ganha um dinheiro lá na frente, porque ele tinha contrato com o Corinthians até junho de 2024 e o Corinthians também não vai ter mais que pagar os salários dele, né? O Corinthians podia arrumar um negócio desse pro Luan, né? Podia arrumar um negócio desse para o Luan, mas tá difícil arrumar um negócio desse para o Luan. O Corinthians se prepara para o jogo de sábado contra o Ceará no estádio do Castelão, Campeonato Brasileiro, e para esse jogo o Corinthians poderá ter novidades. O Vitor Pereira falou em entrevista coletiva, aliás, o Vitão da Fiel, hein? Tá com tudo, hein? Ô, Vitão da Fiel, o Vitão é da Fiel, Vitão da Fiel, ó, beijando o terço, com muita fé, fé no coração corintiano, a torcida do Corinthians está apaixonada pelo Vitão da Fiel, que arrumou um jeito de fechar a casinha, e tudo bem que ontem tomou o gol, né, mas conseguiu a classificação mesmo assim, defensivamente o time está muito bom, agora o Vitão da Fiel, ele quer arrumar soluções para o ataque. Só que para arrumar soluções para o ataque, ele depende do departamento médico. Porque tem muita gente que está no departamento médico. Mas ele falou ontem na entrevista coletiva que o Maicon, e a gente não sabe porque o Corinthians não divulga as informações, né? Mas existia a possibilidade do Maicon voltar a treinar com o grupo hoje. Olha só, seria uma recuperação muito acima do esperado, muito antes do esperado, se o Maicon voltasse. Se o Maicon jogar contra o Flamengo, vai ser uma grande surpresa. O Fagner também está sendo esperado para jogar contra o Flamengo, está se recuperando de uma contusão muscular. O William pode aparecer até como novidade contra o Ceará, porque o William já está treinando com o grupo, ainda com a proteção, mas pode até pintar como novidade nesse jogo contra o Ceará. Dessa turma toda aí, parece mais complicado, por incrível que pareça, o Renato Augusto. Mas o que acontece com o Renato Augusto? Tá bichado o Renato Augusto? O Renato Augusto tá com uma lesão na panturrilha, e segundo o Vitor Pereira, é uma lesão muito chata, porque disse o Vitor Pereira que não é médico, mas quando ele era jogador, ele teve uma lesão muito parecida. E quando o Renato Augusto estava quase recuperado e tentou voltar para jogar contra o Boca lá na Argentina, ele se machucou de novo, ele sentiu de novo a contusão. Então ele voltou para o departamento médico. E aí é complicado, né? Porque o Renato Augusto está sendo tratado com muito cuidado, ele já é um jogador que tem que ser tratado com muito cuidado. O Corinthians está com esse problema de jogadores machucados o tempo todo. Então, para arrumar o time ofensivamente, o Vitor Pereira vai precisar do departamento médico. Os jogadores precisam ser liberados do departamento médico para o Vitor Pereira ter mais opções para escalar o time. Faça o seu comentário aqui no canal do Cereto. Eu quero ler os comentários, eu leio todos os comentários. Por exemplo, o Cláudio Augusto, vergonha a invasão e a agressão ao Cássio. CBF tem que interditar a Vila, muito grave. Vão esperar morrer um jogador? Também acho, Cláudio Augusto. É uma vergonha o que está acontecendo, o que aconteceu. O Marcelo Bernardo dos Santos, o Timão nesse esquema realmente encontrou um jeito de jogar, mas não temos contra-ataque, precisamos de contra-ataque. O VP precisa resolver isso. E insisto, precisamos de um lateral esquerdo que venha para ser titular. Obrigado, Marcelo Bernardo dos Santos. O próximo comentário do Adriano Monteiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou santista, olha só, sou muito santista, não gosto do Corinthians, ô louco, mas entrei aqui no seu canal para falar do meu sentimento de vergonha, olha só. Cara, eu respeito demais o Cássio, que nunca desrespeitou nenhuma torcida, e coloco ele na prateleira do Marcão como jogadores admirados por todas as torcidas, do Marcos, goleiro do Palmeiras, né? Lamentável o que aconteceu ontem. Vejo uns 10 canais do Santos e todos estão extremamente contra nossa torcida organizada. Os 4-0 não foram nada perto do que aconteceu, perto de ontem. Não sou inimigo de ninguém.
eu sou adversário no futebol. Bacana essa demonstração de respeito do torcedor santista. Muito obrigado. Mais um comentário. Quem é que vai participar aqui ou acabaram os comentários? Não. Vanderlei Lima. Bom dia, boa tarde, boa noite. E que bom que tenha voltado a todo vapor. Quanto ao volante, eu acho que é muita grana para pagar nesse momento onde se precisa de fluxo de caixa. Entretanto, existe no mercado jogadores bons a um preço mais barato. E digo isso por causa do Luan, como exemplo. Caro, é um peso morto dentro do elenco. Muito obrigado, faça a inscrição no canal do Cereto, não deixe de fazer a inscrição no canal do Cereto. O Cereto voltou e voltou a todo vapor. Você aperta lá o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, porque todo mundo precisa de carinho, todo mundo precisa de amor, todo mundo precisa de afeto. É claro, me segue nas redes sociais, @CardoCereto no Instagram, @CardoCereto também no Twitter, e agora você sabe. Acabou a brincadeira! Continue no canal. Tchau!